Policiais apreendem um homem negro, mas o que descobrem o choca. Era um milionário virgem. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo, enquanto um grupo de policiais se concentrava em um beco sujo de uma cidade marcada pela desigualdade. Os sussurros de presentes e passantes aumentavam, formando uma tempestade de olhares curiosos. Um homem negro, de roupas gastas e olhar profundo, estava encurralado. Eles o prenderam sob acusação de roubo, mas algo no ar parecia diferente. A agitação das sirenes ecoava pelas ruas, como se o crime estivesse prestes a revelar mais do que se imaginava. À medida que o grupo examinava os pertences do homem, um celular caro caiu do bolso. O quê? Fazia um homem em condições tão precárias carregando um objeto tão valioso? Isso despertou a curiosidade dos policiais. Eles se entreolharam, um misto de confusão e incredulidade. Palavras pesadas foram vocadas. "Você sabe que a cidade não perdoa?" disseram. A verdade começou a se desfazer nas sombras enquanto alguém mencionava um milionário recluso. O nome só aumentou a ansiedade. Investigações rápidas revelaram a identidade do homem. Ele era Benjamin Oliveira, herdeiro de um império, milionário. O beco onde ele foi preso não falava de riqueza, mas de um desejo profundo de se afastar da vida pública. Por que um homem com tanto se esconderia nas sombras? Tinha medo? Desprezo? A cidade olhava com desdém, mas agora a imagem dele começou a mudar. Os murmúrios na multidão cresceram. Quem poderia imaginar que o réu era um homem tão enigmático? Uma brisa pesada trouxe memórias. Os policiais, agora em choque, não podiam ignorar as camadas de preconceito que envolviam a prisão. Benjamin, o virgem recluso, tinha uma história complicada, traumas de uma infância marcada por eventos que estragaram sua fé na humanidade. Seus olhos, que antes carregavam um peso sombrio, agora brilhavam com uma dor profunda. Ele não era um ladrão. Era um homem ferido, lutando contra suas próprias batalhas invisíveis. E assim, à medida que a verdade emergia, novas questões surgiam. Os policiais se viam confrontando seus próprios preconceitos. Enquanto investigavam, descobriram que um poderoso empresário, conhecido por seus negócios obscuros, estava determinado a manter Benjamin em silêncio. Os segredos que ele guardava poderiam destruir não apenas a reputação de quem mandava, mas todo um mundo de corrupção que envolvia a cidade. Então, no calor da discussão e das reviravoltas, a pergunta permanecia: quais segredos Benjamin esconde e como eles afetarão todos ao seu redor? A tensão no ar era palpável, um entrelaçar de vidas e destinos que se entrelaçavam em uma rede complexa. Enquanto os policiais refletiam sobre suas decisões, os ecos de suas próprias escolhas reverberavam nas ruas sombrias da cidade. O enredo se tornava instigante e eletrizante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que pairava no beco foi interrompido por uma explosão de sirenes. A multidão murmurava, impaciente. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Os olhares se fixavam em Benjamin, e cada movimento dele gerava tensão. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Parem! Ele não é quem vocês pensam. Era uma mulher com uma presença intensa que surgiu do fundo da rua, ofegante. Seu cabelo cacheado balançava ao vento e seus olhos, cheios de determinação, transmitiam uma urgência quase palpável. A multidão piscou, confusa. Quem é você? Um dos policiais questionou, sua voz carregada de incredulidade. Eu me chamo Clara
Eu conheço Benjamin. Eu sei de tudo. A tensão na atmosfera se amplificou. Clara avançou. E todos começaram a prestar atenção. Ele não está aqui por causa do roubo. Ele estava investigando um esquema de corrupção. Alguns murmúrios se ergueram. Os policiais trocaram olhares nervosos. Clara olhou para Benjamin, que estava em silêncio. As mãos presas nas algemas, os olhos alternando entre medo e esperança. Espere, o que você quer dizer com isso? Um dos oficiais pediu, a voz agora trêmula. Benjamin tinha provas, espionou a pessoa errada. Os poderosos estão atrás dele e agora podem tentar acabar com ele para silenciá-lo. O impacto das palavras de Clara ecoou no beco. Era como se um peso invisível tivesse despencado sobre todos. Mas o que poderia ser mais chocante estava prestes a despontar. Ele é o verdadeiro herdeiro, Clara continuou, com fervor. Não é só um milionário. Ele é o filho perdido do magnata que fundou o império. Ele foi dado como morto, mas tudo não passava de um plano. Ele não é apenas um homem. Marcado pelo passado, ele é a chave para desvendar anos de corrupção. O ar ficou gelado. As bocas se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Os policiais se entreolharam, atordoados. Benjamin por dentro desmoronou. Ele sabia da verdade, mas contá-la sempre foi um desafio letal. Incertezas em seu olhar. Se ele sabe demais, eles não vão parar por nada. O que você acha que vão fazer com ele? Clara insistiu, seus olhos ardendo com a paixão de quem já viu demais. Precisamos protegê-lo. Se agirmos rápido, talvez possamos detê-los antes que seja tarde. No meio da agitação, um carro preto parou bruscamente no final do beco. As portas se abriram de forma abrupta, e figuras em trajes escuros emergiram como sombras, que dançavam no fim da luz do dia. A atmosfera vibrava de tensão. Clara tomou a frente. Eles vieram! Cuidado! A multidão se afastou, medo estampado nos rostos. Os policiais cercaram Benjamin, mas a cena parecia fora de controle. Em um segundo, tudo desmoronaria novamente. Algo estava prestes a acontecer. Era como se o tempo tivesse parado. Os homens de preto avançaram, uma aura de ameaça tangível envolvendo-os. Os olhares indignados da multidão se tornaram desesperados. Benjamin estava ali, sem saber que a verdade que carregava o tornaria alvo de um jogo mortal. Vamos fazer um acordo, disse um dos homens com um sorriso frio. Benjamin, você está em uma posição muito delicada. E com essa afirmação, a trama se tornava uma rede ainda mais complexa. O que aconteceria agora? Era a chave de um império ou o início de um pesadelo? A cidade respirava, mas algo no ar estava prestes a explodir. Os homens de preto se aproximavam. Uma pressão crescente envolvia o beco. Benjamin, ainda algemado, sentia seu coração disparar, cada batida ecoando em seus ouvidos como um alerta. Clara, ao seu lado, estava pronta para agir, sua determinação cortando a tensão no ar. Benjamin, mantenha a calma, ela gritou, mas seus próprios olhos denunciavam o medo. O que aqueles homens queriam? O que sabiam? É melhor você se calar, garota, um dos homens disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Temos interesse nesse bilhete que você guarda, Benjamin. Temos certeza de que você sabe o que estou dizendo. Um ruído de descontentamento tomou conta da multidão. As pessoas se afastavam, mas algumas pareciam ter sido atraídas, como mariposas em direção à luz, buscando entender o que estava acontecendo. A cidade inteira parecia respirar através daquela cena. Eu não sei do que você está falando, Benjamin disse, sua voz trêmula, mas firme. A negação saiu instantânea, instintiva, mas ele sabia que estava prestes a ser empurrado a uma verdade que poderia acabar sua vida. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma voz conhecida surgiu de trás daquelas sombras. Ele não é quem você pensa que é, e você sabe disso. Era a voz do seu pai. O mesmo homem que o deixara anos atrás o abandonara como se fosse um peso a menos. Mas o que ele estava fazendo ali? O impacto das palavras fez a multidão silenciar. Era uma revelação bombástica. Os olhos de Benjamin se arregalaram. Pai?
A incredulidade tomou conta dele. O que você está fazendo aqui? É hora de você saber a verdade, Benjamin. O homem avançou, ignorando os olhares perplexos e as súplicas para se afastar. Tudo foi parte de um plano. Uma estratégia para proteger você e o legado. Mas o mundo não é o que parece. Os homens de preto hesitaram, olhares furtivos lançados entre eles. Você sabe que isso é perigoso para todos nós, David. Um deles respondeu. Se você continuar, não vamos conseguir controlar a situação. E se eu não me importar? David retrucou com fervor, como se aquelas palavras carregassem um peso insuportável. A revelação estava se desdobrando e a verdade se expandia em várias direções. Vocês pensam que podem manipular tudo, mas a verdade vem à tona. Ele olhou para Benjamin, seu próprio filho. A cidade está cheia de mentiras e Benjamin é a chave. O poder e o dinheiro que você herda não são só um fardo, mas também uma responsabilidade. Benjamin sentiu uma onda de emoções: medo, raiva, confusão. Responsabilidade? Você desapareceu. Você é parte do problema. E ali, bem na frente de todos, eles começaram a discutir. As vozes aumentavam, as tensões aumentavam. O que estava em jogo não era apenas o futuro de Benjamin, mas algo ainda maior. Um jogo de poder que se estendia por gerações. A multidão, que presenciava tudo, ficou em suspense, como se a história estivesse prestes a virar. Os homens de preto, não tão afiados quanto pareciam se desestabilizar. Chega, decidam logo, um deles gritou, enquanto começava a se aproximar novamente. Então, no meio das vozes elevadas, um grito cortou o ar. Clara, com seus olhos cheios de pavor, lançou-se na frente de Benjamin. Parem, isso não é só sobre dinheiro, é sobre vidas. Isso fez todos recuarem. Um silêncio pesado pairou sobre o beco, como se o universo inteiro estivesse prestes a se desabar. E, no meio de tudo isso, uma nova verdade começou a emergir, conectando pessoas e revelando segredos. O que mais estava escondido sob a superfície? O olhar de Benjamin encontrou o de seu pai. Havia ali uma questão não resolvida, uma linha delicada entre amor e traição. O que aconteceria agora? O que mais eles esconderiam? A atmosfera estava carregada, a tensão palpável. A cidade aguardava ansiosa, como se pudesse saborear um novo capítulo se desenrolando. O olhar de Benjamin fixou-se em seu pai, repleto de perguntas e sentimentos conflitantes. Mas antes que alguém pudesse dizer mais, o silêncio da tensão foi rasgado por um estrondo avassalador. Um tiro ecoou pelo beco escuro e, como folhas ao vento, as pessoas se dispersaram em pânico. A multidão gritou, correndo desordenadamente em todas as direções. Benjamin paralisou. O rosto do seu pai, antes cheio de determinação, agora revelava o terror. Clara se jogou em direção a Benjamin, puxando para trás, mas não antes de ver de onde a bala tinha vindo. Um dos homens de preto caiu, o corpo pesado e imóvel, criando uma maré de caos ao redor. O tempo parecia desacelerar, cada segundo pesando como chumbo. David! Gritou um dos homens, horrorizado. Outros em pânico se agacharam. O grito de Clara cortou o ar. É uma emboscada. Mas quem tinha atirado? Benjamin sentiu seu coração quase parar. O que estava acontecendo? Então, como em um filme, uma figura apareceu na entrada do beco, segurando uma arma fumegante. O cabelo desgrenhado e a expressão de satisfação deformavam seu rosto. Surpresa, idiotas! Ele era conhecido na cidade, um rival da família de Benjamin, alguém que sempre se escondeu nas sombras, mas que agora se mostrava com um sorriso cruel. O jogo virou. As palavras ecoaram como um trovão. A verdade erguia-se em meio a toda aquela confusão. Era ele que queria Benjamin fora do caminho. A busca do homem por poder era tão grande que já não avistava um limite entre seus objetivos e a vida dos outros. Segredos, alianças e corridas para o lado correto. Tudo isso agora virava pó naquele beco.
Larguem ele! David gritou, entre um mix de raiva e desespero. Mas o homem de arma na mão sorria, desprezando a ordem. Você não entende? O poder é tudo. Ele é só um peão no nosso tabuleiro. Peão? Benjamin murmurou, confuso, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. O que ele tinha a ver com todas aquelas intrigas? Ele só queria viver afastado de tudo. O nó na garganta apertava, suas mãos tremiam. Por que esses homens queriam destruí-lo? Mas a tensão não parou por aí. Clara, ainda em sua proteção, olhou para Benjamin. Seus olhos cheios de um brilho desesperado. As provas que você tem. Você não pode deixá-los levarem você assim. Provas? O homem riu. Que provas, Benjamin? Que você é só um milionário perdido? Que não. Conhece seu lugar? Esse negócio de corrupção vai acabar aqui e agora. E você vai se queimar no fundo dessa mentira. Eu não sou um ladrão, gritou Benjamin, mas sua voz soou fraca diante do crescente caos. Os policiais, ainda recuperando-se do choque, não se mexiam, como se o mundo tivesse girado sem eles. Então, algo ainda mais chocante aconteceu. Clara, buscando uma maneira de ajudar, olhou com os olhos brilhando. Benjamin, você não sabe quem é. Você não sabe a verdade sobre sua própria mãe. O legado que você tem não é só dinheiro, é muito mais. A revelação caiu como uma bomba. O homem com a arma hesitou e o olhar de Benjamin se agrandou. O que você está dizendo, Clara? O que há de errado com a minha mãe? Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a liberar o segredo mais profundo. Ela não é quem você pensa. Sua mãe foi uma peça-chave no plano de manutenção do império. O que você herda é a verdade sobre um jogo muito maior. A multidão estava em silêncio, a cena congelada na tensão. O ar estava encharcado de segredos e sims não ditos. Benjamin piscou, sua mente girando. O que mais ele não sabia? E se toda a sua vida tivesse sido uma grande farsa? Nesse momento, outra sirene cortou o ar. A entrada do beco foi iluminada por luzes vermelhas e azuis, e os novos arrivals significavam que nada seria o mesmo. Benjamin olhou para seu pai, então para Clara. O que viria a seguir? E mais importante, quem era realmente Benjamin Oliveira? A busca pela verdade estava apenas começando, mas agora, no meio do caos, cada segredo poderia ser a sua condenação. O olhar de Benjamin fixou-se em seu pai, repleto de perguntas e sentimentos conflitantes. Mas antes que alguém pudesse dizer mais, o silêncio da tensão foi rasgado por um estrondo avassalador. Um tiro ecoou pelo beco escuro, e como folhas ao vento, as pessoas se dispersaram em pânico. A multidão gritou, correndo desordenadamente em todas as direções. Benjamin paralisou. O rosto do seu pai, antes cheio de determinação, agora revelava o terror. Clara se jogou em direção a Benjamin, puxando para trás, mas não antes de ver de onde a bala tinha vindo. Um dos homens de preto caiu, o corpo pesado e imóvel, criando uma maré de caos ao redor. O tempo parecia desacelerar, cada segundo pesando como chumbo. David, gritou um dos homens, horrorizado. Outros, em pânico, se agacharam. O grito de Clara cortou o ar. É uma emboscada. Mas quem tinha atirado? Benjamin sentiu seu coração quase parar. O que estava acontecendo? Como em um filme, uma figura apareceu na entrada do beco, segurando uma arma fumegante. O cabelo desgrenhado e a expressão de satisfação deformavam seu rosto. Surpresa, idiotas! Ele era conhecido na cidade, um rival da família D. Benjamin, alguém que sempre se escondeu nas sombras, mas que agora se mostrava com um sorriso cruel. O jogo virou. As palavras ecoaram como um trovão. A verdade erguia-se em meio a toda aquela confusão. Era ele que queria Benjamin fora do caminho. A busca do homem por poder era tão grande que já não avistava um limite entre seus objetivos e a vida dos outros. Segredos, alianças e corridas para o lado correto. Tudo isso agora virava pó naquele beco. Larguem ele! David gritou, entre um mix de raiva e desespero.
Mas o homem de arma na mão sorria, desprezando a ordem. Você não entende? O poder é tudo. Ele é só um peão no nosso tabuleiro. Peão? Benjamin murmurou, confuso, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. O que ele tinha a ver com todas aquelas intrigas? Ele só queria viver afastado de tudo. O nó na garganta apertava, suas mãos tremiam. Por que esses homens queriam destruí-lo? Mas a tensão não parou por aí. Clara, ainda em sua proteção, olhou para Benjamin, seus olhos cheios de um brilho desesperado. As provas que você tem. Você não pode deixá-los levarem você assim. Provas? O homem riu. Que provas, Benjamin? Que você é só um milionário perdido que não conhece seu lugar. Esse negócio de corrupção vai acabar aqui e agora, e você vai se queimar no fundo dessa mentira. Eu não sou um ladrão, gritou Benjamin. Mas... Sua voz soou fraca diante do crescente caos. Os policiais, ainda recuperando-se do choque, não se mexiam, como se o mundo tivesse girado sem eles. Era uma revelação bombástica. Você tá viva? A incredulidade tomou conta dele. Por que você nunca voltou? Porque você não pode saber a verdade, Benjamin. Ela gritou, seu rosto repleto de desespero. O que eu e seu pai fizemos foi para te proteger de algo muito maior. Os olhos de Benjamin se arregalaram. No meio do pânico, ele começou a entender. O que você está dizendo? Você é mais do que um herdeiro, Benjamin. Você é a chave de um legado obscuro. Se eles te pegarem, tudo se perderá. O homem com a arma hesitou e o olhar de Benjamin se agrandou. A verdade sobre minha mãe? O que você quer dizer? Então, como num pesadelo, os homens de preto começaram a rir. Todo mundo aqui mente. A única coisa que importa é o poder. Clara deu um passo à frente. Não, a única verdade é que ele é um peão no seu jogo. Ele precisa saber. Precisa saber do que realmente é parte. A luz das sirenes cortava o ar, mas a verdade estava sufocante, como um manto pesado. A multidão, paralisada, aguardava. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido sob essa realidade? E naquele momento, uma nova sirene surgiu, o eco transformando-se em gritos. Polícia! Todos no chão! A cena tornara-se um caos, e enquanto todos se moviam, um tiro ecoou novamente. Mas não era para Benjamin, era para Clara. O tiro ecoou de novo, cortando o ar como uma violência avassaladora. O tempo parecia parar. O corpo de Clara ofereceu um segundo a mais de esperança antes de desmoronar, e uma onda de choque percorreu o beco. Benjamin ficou paralisado. A cena diante de si se desvanecendo em uma borrada de cores e gritos. Clara. A voz dele saiu como um sussurro. Ele se sentiu vazio, como se tudo ao seu redor tivesse perdido o sentido. A multidão, antes curiosa, agora estava em frenesi. Algumas pessoas gritavam. Outras estavam congeladas em puro horror, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Seu pai, por um momento, esqueceu-se de tudo e correu até Clara. Não, não, não. Ele parecia um homem que acabara de perder tudo. As emoções se desencadearam. Raiva, desespero. Benjamin se afastou, sentindo um peso no peito. Como ele poderia controlar essa situação? Os homens de preto hesitaram, surpresos pelo desfecho inesperado. Mas logo o líder, ainda com a arma em punho, olhou para a cena. Desistam ou vocês vão se queimar também, gritou, claramente incomodado com a situação que não seguia seu plano. Benjamin respirou fundo, tentando encontrar a coragem que estava desaparecendo. Levou um passo para a frente, mas sua mãe, que até então permanecia na sombra, gritou: Benjamin, cuidado, eles não vão parar. Mas o olhar dele estava fixo em Clara, deitada no chão. O sangue manchava o asfalto, um contraste horrendo contra o cinza da rua. Ele se lembrou das palavras dela, algo sobre a verdade e o legado. O que ela queria dizer? Porque tudo isso tinha que acontecer justo agora, quando a verdade estava prestes a vir à tona. E então,
Meio ao caos, o inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu, avançando entre a multidão, sua presença intempestiva destacando-se como um raio de luz em meio à escuridão. Não era qualquer pessoa. Era a madrasta de Benjamin. O rosto dela estava contorcido em preocupação e raiva. "O que você está fazendo aqui?" Benjamin gritou. "Eu não pude ficar afastada", ela respondeu, puxando-o para mais perto, seus olhos cheios de um segredo que parecia querer desmoronar. "Tem mais em jogo do que você pode imaginar." "Mais?" Benjamin não compreendia. Ouvia algumas palavras, mas a adrenalina e o medo o impediam de entender tudo. A mulher apontou para o homem de preto, sua voz interrompida por soluços. "Aquele homem, ele conhece seu passado." "O que você não sabe é que o que está em risco não é só você. É todo o império e o que ele representa." Benjamin estava confuso, mas o que sua madrasta disse ressoava. Ele se lembrou da conversa de Clara sobre legado, sobre a verdade oculta. O que mais ele não sabia? O que mais estava em jogo? Ele está atrás da sua mãe, do que ela deixou para trás. Eles têm planos maiores, muito maiores do que sua vida. A urgência no tom dela drenou um pouco da raiva que Benjamin sentia. O que isso significava? E no auge da tensão, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o homem de preto disparou novamente. Mas não. Foi um tiro. Foi uma bomba. Os olhos de todos se arregalaram em horror. O barulho ensurdecedor envolveu tudo. O chão tremeu. Um brilho intenso preencheu o beco enquanto as chamas se erguiam, consumindo tudo ao redor. Benjamin sentiu a onda de calor e o desespero. A última lembrança que teve de Clara foi seu corpo se virando. E agora tudo estava em chamas. Ele gritou, impotente, enquanto tudo o que ele conhecia começava a ruir. A explosão não apenas lançou os homens de preto para trás, mas também revelou algo sob os escombros. Um baú vergado trancado. O que havia ali? O que havia sido escondido? A fumaça subiu deixando uma imagem embaçada. Benjamin se virou para sua madrasta, seus olhos brilhando com determinação. "Precisamos descobrir o que há dentro." E naquele momento, enquanto a confusão e o caos envolviam tudo ao seu redor, ele percebeu que a verdade que Clara havia tentado contar não era sobre chegar a um ponto seguro. Era sobre desenterrar um legado, onde cada resposta pudesse realmente mudar o rumo da sua vida e de outros. O jogo estava longe de acabar. Quais segredos o baú guardava e o que isso significaria para todos? O chão estava pegando fogo, e as chamas se espalhavam como serpentes famintas. A multidão estava em pânico, gritos e sussurros se misturando em um rugido ensurdecedor. Benjamin sentia sua respiração se apertar, como se o calor estivesse prestes a devorá-lo. "Clara!" ele gritou, tentando atravessar o tumulto, mas sua voz se perdeu na cacofonia. A mulher que antes parecia tão forte, agora estava caída, a vida dela se esvaindo em um mar de dor. Seu pai, apavorado, segurava a cabeça de Clara, seu rosto contorcido em desespero. "Por que você se pôs em perigo?" A dor atravessava cada palavra, mas Benjamin não estava ouvindo. Ele só conseguia pensar no que havia revelado, nas verdades soltas no ar. "Precisamos sair agora!" Ele gritou para a madrasta, que o puxava para longe da cena caótica. Mas no fundo de sua mente, algo começava a se desenrolar. As palavras de Clara ecoavam, e a ideia do baú, escondido, sob os escombros, se tornava cada vez mais insistente. O que haveria ali? O que mais estava por vir? Não podemos deixar eles levarem isso. Ele se virou, determinado a resgatar o que poderia conter a chave para tudo. Mas nesse momento de confiança, algo que ninguém esperava aconteceu. A explosão que parecia ter abalado o mundo inteiro foi imediatamente seguida por outro som. Um rosnado profundo, quase animal. Todos, incluindo os homens de preto e os policiais, congelaram. Um homem surgiu entre as sombras da fumaça. Não era só um espectador, era um espectro. Era o pai de Benjamin, David, que agora tinha um olhar transtornado,
como se estivesse possuído pela própria escuridão que cercava o beco. Ouçam todos. Ele não é apenas um herdeiro. David gritou, sua voz reverberando. Benjamim é o que resta do nosso legado. O que você está vendo é apenas o reflexo do que podemos perder. O choque nas expressões dos policiais e dos homens de preto era palpável, como se cada um pedisse um momento a mais para compreender. Mas o que ninguém esperava foi a forma como aquilo se materializou. Benjamim, imóvel, observou enquanto David se tornava mais intenso. Benjamim, você precisa entender que sua mãe não é apenas uma peça do tabuleiro. Ela fez o que foi preciso para proteger você. A verdade é que ela está envolvida em algo muito maior do que imaginamos. Ela e eu. Estamos a um passo da maior revelação. As chamas dançavam ao redor e Benjamim não conseguiu processar. Ele olhou para o pai, seus olhos piscando com um misto de confiança e uma vulnerabilidade que não reconhecia. O que você quer dizer com isso? O que mais você e minha mãe ocultaram de mim? A pergunta saiu como um fio de voz. Nesse instante, um rugido ensurdecedor interrompeu tudo. Um carro, preto como a noite, apareceu em alta velocidade e parou abruptamente. As portas se abriram e figuras em trajes escuros emergiram, suas intenções tão claras quanto o veneno que espalhavam. Mas eles não estavam sozinhos. Uma mulher semelhante a Clara despontou entre eles, segurando uma pistola, com uma intensidade frenética. Você não pode deixá-lo aqui, ela gritou, apunhalando o ar com a arma. Ele é uma parte vital para todos nós. O caos aumentou. O que estava acontecendo? Benjamim sentiu uma onda de vertigem, confuso entre a revelação e o horror. Mas então, em meio ao frenesi, as palavras de Clara surgiram de novo, mais potentes. A verdade sobre sua mãe, o que você não sabe. Naquele momento, algo se desfez. A mulher com a arma, claramente uma aliada, trocou um olhar intenso com Benjamim. A vida que você conhece não é a sua. Você é parte de um jogo muito maior, e agora a escolha é sua. As consequências começam aqui. A tensão cortava o ar como um fio afiado. Diante das chamas, das mentiras e dos segredos, Benjamim percebeu que estava no olho do furacão. Tudo que conhecia até agora estava se desmanchando, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava enterrado nesse legado? E qual era o custo do seu futuro? A pergunta pairava no ar, um eco insuportável, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar. O chão estava pegando fogo, e as chamas se espalhavam como serpentes famintas. A multidão estava em pânico, gritos e sussurros se misturando em um rugido ensurdecedor. Benjamim sentia sua respiração se apertar, como se o calor estivesse prestes a devorá-lo. Clara! Ele gritou, tentando atravessar o tumulto, mas sua voz se perdeu na cacofonia. A mulher que antes parecia tão forte agora estava caída, a vida dela se esvaindo em um mar de dor. Seu pai, apavorado, segurava a cabeça de Clara, seu rosto contorcido em desespero. Por que você se pôs em perigo? A dor atravessava cada palavra, mas Benjamim não estava ouvindo. Ele só conseguia pensar no que havia revelado, nas verdades soltas no ar. Precisamos sair, agora, ele gritou para a madrasta, que o puxava para longe da cena caótica. Mas no fundo de sua mente, algo começava a se desenrolar. As palavras de Clara ecoavam, e a ideia do baú, escondido sob os escombros, se tornava cada vez mais insistente. O que haveria ali? O que mais estava por vir? Não podemos deixar eles levarem isso. Ele se virou, determinado a resgatar o que poderia conter a chave para tudo. Mas nesse momento de confiança, algo que ninguém esperava aconteceu. A explosão que parecia ter abalado o mundo inteiro foi imediatamente seguida por outro som, um rosnado profundo, quase animal. Todos, incluindo os homens de preto e os policiais, congelaram. Um homem surgiu entre as sombras da fumaça. Não era só um espectador, era um espectro. Era o pai de Benjamim, David, que agora tinha um olhar transtornado, como se estivesse possuído pela própria escuridão que cercava o beco.
Ouçam todos. Ele não é apenas um herdeiro. David gritou, sua voz reverberando. Benjamin é o que resta do nosso legado. O que você está vendo é apenas um reflexo do que podemos perder. O choque nas expressões dos policiais e dos homens de preto era palpável, como se cada um pedisse um momento a mais para compreender. Mas o que ninguém esperava foi a forma como aquilo se materializou. Benjamin, imóvel, observou enquanto David se tornava mais intenso. Benjamin, você precisa entender que sua mãe não é apenas uma peça do tabuleiro. Ela fez o que foi preciso para proteger você. A verdade é que ela está envolvida em algo muito maior do que imaginamos. Ela e eu estamos a um passo da maior revelação. As chamas dançavam ao redor e Benjamin não. Conseguiu processar. Ele olhou para o pai, seus olhos piscando com um misto de confiança e uma vulnerabilidade que não reconhecia. O que você quer dizer com isso? O que mais você e minha mãe ocultaram de mim? A pergunta saiu como um fio de voz. Nesse instante, um rugido ensurdecedor interrompeu tudo. Um carro, preto como a noite, apareceu em alta velocidade e parou abruptamente. As portas se abriram e figuras em trajes escuros emergiram, suas intenções tão claras quanto o veneno que espalhavam. Mas eles não estavam sozinhos. Uma mulher semelhante a Clara despontou entre eles, segurando uma pistola com uma intensidade frenética. Você não pode deixá-lo aqui, ela gritou, apunhalando o ar com a arma. Ele é uma parte vital para todos nós. O caos aumentou. O que estava acontecendo? Benjamin sentiu uma onda de vertigem, confuso entre a revelação e o horror. Mas então, em meio ao frenesi, as palavras de Clara surgiram de novo, mais potentes. A verdade sobre sua mãe, o que você não sabe. Naquele momento, algo se desfez. A mulher com a arma, claramente uma aliada, trocou um olhar intenso com Benjamin. A vida que você conhece não é a sua. Você é parte de um jogo muito maior. E agora a escolha é sua. As consequências começam aqui. A tensão cortava o ar como um fio afiado. Diante das chamas, das mentiras e dos segredos, Benjamin percebeu que estava no olho do furacão. Tudo o que conhecia até agora estava se desmanchando, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava enterrado nesse legado? E qual era o custo do seu futuro? A pergunta pairava no ar, um eco insuportável, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar. Então, a mulher de cabelos desgrenhados, com a arma ainda em punho, fez um gesto rápido, apontando o dedo para David. Você é o verdadeiro traidor. Foi você quem armou tudo. O choque nas faces de todos foi instantâneo. Benjamin ficou paralisado. O que você disse? Suas palavras escaparam em um sussurro. Vocês pensavam que a mãe dele era a única envolvida, mas não. David estava por trás de tudo, manipulando os dois lados, sempre em busca de controle. A revelação fez com que a multidão se contorcesse, as vozes subindo numa cacofonia de protestos e incredulidade. David, enrubescido em desespero, abriu a boca, mas não conseguiu encontrar palavras. Ele apenas gaguejou. Você não entende. Era para proteger você. Era por você. A negação falhava. As mentiras já não podiam mais se sustentar em pé. Benjamin olhou para o pai, suas emoções em batalha. O homem que ele sempre acreditou ser seu defensor agora se mostrava como o verdadeiro vilão. Tudo desmoronava diante dele. O que mais estava escondido? A única coisa que ele sabia com certeza era que o jogo mudara drasticamente. E tudo que ele acreditara ser verdade agora estava desmoronando como fumaça. O olhar da mulher segurando a arma era intenso e seguro. Agora é sua vez. Você pode escolher ficar no escuro ou lutar pela verdade. Mas saiba, essa luta não é apenas por você, mas por todos nós. Benjamin sentiu como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. A vida que conhecia, os laços que formou e a busca pela liberdade agora se entrelaçavam em uma teia complexa que ameaçava consumir tudo.
E enquanto observava o fogo consumir a realidade que lhe era familiar, uma única pergunta ecoava em sua mente: por quanto tempo ele permaneceria na sombra? O olhar da mulher segurando a arma estava fixo em Benjamin, e tudo parecia se concentrar nela. A vida que você conhece não é a sua. Você é parte de um jogo muito maior, e agora a escolha é sua. As consequências começam aqui. As palavras pairavam no ar, densas como fumaça. Benjamin estava paralisado, o coração acelerado e a mente fervilhando. O que ela queria dizer? As chamas dançavam ao redor, mas era a revelação que o consumia. A atmosfera mudava. A multidão em agitação agitava-se sob a incerteza. O caos já não era só físico. O emocional explodia em suas mentes. Então, do nada, a mulher disparou a arma. O som ecoou como um trovão. Benjamin piscou. Clara estava atrás dela, se movendo para ajudar. As duas mulheres se entreolharam em um momento de desespero, mas o inevitável aconteceu. A bala atingiu o homem de preto que estava prestes a atacá-lo. A surpresa foi tão grande que Benjamin mal percebeu quando o corpo dele caiu. Mas essa ação liberou outra onda de pânico. Não! Benjamin gritou. A tensão aumentava e a situação estava se desenrolando rapidamente, como o último ato de uma peça trágica. Nesse instante, uma luz cortou o beco. Era uma lanterna, iluminando tudo com uma intensidade ofuscante. Policiais surgiram por trás da fumaça, mas não eram os mesmos de antes. Eles pareciam mais organizados e havia um ar de determinação em suas expressões. Todo mundo no chão. Uma voz feminina ecoou na confusão, emanando autoridade. Era uma oficial que Benjamin reconheceu. Lara, uma conhecida da família, avançava com um olhar de foco e firmeza. Ela não estava ali para brincar. Mas enquanto os policiais entravam em ação, Benjamin sentiu um aperto no coração. O que a oficial estava fazendo ali? O que mais estava prestes a se desdobrar? A mulher com a arma olhou entre os policiais e Benjamin, seus olhos refletindo a tempestade de emoções. Você não entende, não é? Benjamin não é um simples peão. Ele é o escolhido. Todos ficaram em silêncio. A palavra ecoou, e Benjamin sentiu a confusão e a raiva crescerem dentro dele. O que exatamente isso significava? O que mais estava oculto? Nesse momento, um barulho devastador cortou o ar. Uma explosão ao longe. O chão tremeu sob os pés de todos. O caos se intensificou. A multidão, já em pânico, agora corria em todas as direções. E enquanto a poeira se misturava ao calor das chamas, a verdade que estava prestes a ser revelada se mostrou mais complexa do que ele poderia imaginar. Ele não é só um herdeiro. A mulher insistiu, seu tom subindo em intensidade. Benjamin é a chave para um legado que estamos tentando proteger. E todos vocês estão em perigo. Uma sirene uivou. E como se o universo tivesse sintonizado em uma nova frequência, Benjamin olhou para o pai, que agora estava desmoronando sob o peso da culpa. A decisão estava chegando ao ápice, e a verdade sobre sua mãe e seu passado, tudo que ele havia considerado seguro, estava em alta voltagem. Eu não sei o que você está dizendo. Benjamin disparou para a mulher, a confusão dominando. O que mais ele ainda não conhecia? O que estava em risco? Mas então, em meio ao tumulto, algo chocante aconteceu. Uma figura familiar começou a se destacar da multidão enfurecida. Era sua mãe, Renata. Benjamin, ela gritou, a voz cortante acima do barulho. A expressão dela era uma mistura de alegria e desespero. Eu voltei! Eu tenho que te contar a verdade! O mundo de Benjamin desabou. Ele sentiu um nó na garganta. Você estava morta! O calor das chamas parecia insignificante comparado ao fogo que agora ardia dentro dele. Mas Renata não estava sozinha. Ao seu lado, uma terceira pessoa emergia. E quando a luz da lanterna iluminou seu rosto, Benjamin congelou. Era um rosto que conhecia bem, um conhecido que pensava estar longe para sempre. Seu irmão, Miguel. Miguel? A incredulidade quase o derrubou. As chamas e o caos pareciam ter se tornado secundários.
Mas como? O que está acontecendo? E ali, em meio a verdades explosivas e uma realidade que ele nunca esperou, a linha do tempo que conectava seus destinos começava a se entrelaçar de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Agora, a história não era apenas sobre ele, mas sobre um legado muito maior do que tinha compreensão. Você precisa entender, Benjamin, Renata implorou. Essa vez a urgência em seus olhos não poderia ser ignorada. A vida que você conhece é uma mentira, e agora nós temos que enfrentar o que realmente vem pela frente. Benjamin ficou ali parado, um turbilhão de emoções, sem saber se queria correr ou se agarrar à verdade que suas mãos sempre buscaram. O que viria agora? Qualquer palavra não proferida carregava um peso que poderia mudar tudo. O fogo em volta parecia insignificante, comparado ao que estava prestes a acontecer. E num mundo tão incerto, ele percebeu uma coisa. A luta estava longe de terminar. O caos estava instalado. E Benjamin sentia que o chão se abria sob seus pés. A verdade estava gritando, mas sua mente ainda tentava processar tudo. Mãe, Miguel, como vocês estão aqui? As palavras saíram de sua boca como um sussurro desesperado. Renata avançou, seu olhar fixo em Benjamin. Eu nunca desisti de você, meu filho. Este é o nosso legado, a luta que sempre esteve no nosso sangue. Ela parecia uma leoa, pronta para proteger seu filhote, e o fervor em sua voz era inegável. Miguel, com sua presença carismática, uniu-se a eles. Benjamin, temos muito a discutir. A história da família não é o que você pensa. Somos parte de algo muito maior. As chamas atrás deles dançavam como sombras, mas Benjamin sentiu uma centelha de esperança crescer dentro de si. O que exatamente está acontecendo? O que vocês esconderam de mim? A mulher com a arma franziu a testa, confusa com a intensidade do laço familiar. Este não é o momento. Temos que sair. Não podemos fugir, gritou Renata, com o olhar fixo nos homens de preto que se aproximavam cada vez mais. Se não falarmos agora, será tarde demais. As vozes se entrelaçavam. O tempo parecia se esticar, mas Benjamin precisava de respostas. O que isso tem a ver com minha mãe? E com o que vocês lutam? Ai, aquele nome. Sua mãe. Era um emaranhado de emoções intensas. A verdade começou a emergir, e ele viu o olhar de preocupação na expressão dela. Lembrou-se das palavras de Clara. Seu passado é a chave. E um novo entendimento tomou conta dele. O que vocês estão escondendo sobre a nossa herança? Renata respirou fundo e começou a falar. Benjamin, sua mãe estava envolvida em algo que decidiu proteger, e eu também. Lutei contra um império de mentiras. Nós somos os últimos pilares de uma linha que poderia mudar este mundo. O peso de suas palavras caiu como uma âncora. Naqueles olhos, ele viu não só dor, mas a determinação de uma mãe disposta a batalhar. Os homens de preto estavam mais perto. Então, o legado é real? O que temos que fazer? Miguel tranquilizou. Precisamos das provas que você tem, Benjamin. O que você coletou pode ser a chave. Esta é a hora de lutar e não de fugir. O rugido de um motor se aproximou e Benjamin olhou para trás. Lara, a policial, estava ao volante, uma expressão determinada no rosto. Entrem, ela gritou, trazendo uma onda de esperança. Rápido, Renata exclamou. Os homens de preto se agitaram e a tensão subia. Os disparos começaram a ecoar enquanto eles se moviam. Clara, mesmo caindo, fez força para levantar e gritar. A verdade não morrerá. Lute, Benjamin. E em um único movimento, a adrenalina disparou. Tudo em sua essência levou Benjamin a correr para o carro. As balas zumbiam, o calor das chamas se intensificava. Vamos, agora! Lara gritou, enquanto eles pulavam para dentro. E quando a porta fechou, as palavras de Renata ecoaram na mente de Benjamin. O que conhecemos é apenas o começo. O legado verdadeiro está vivíssimo. E o poder está em nossas mãos. Eles se afastaram, o caos ficando para trás, o beco ardendo. Mas a luta estava longe de terminar. Uma sombra pairava sobre eles,
ameaçando o tubo que havia sido cultivado. Oscar, um aliado inesperado, mandou uma mensagem. O verdadeiro confronto está apenas começando. O Império não vai ficar parado. Benjamin respirou fundo num misto de alívio e tensão. O que estava prestes a acontecer? Ele agora sabia que a jornada seria longa, e a verdade, por mais que ficasse mais próxima, ainda era um mistério. O legado da família se transformaria em armas e aliados, então era hora de enfrentar os segredos que o cercavam. No final das contas, quando todas as portas se fecharem, será que a verdade sempre prevalece? E antes que pudesse pensar, uma pergunta ressoou em seu coração. Quem exatamente era Benjamin Oliveira? Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa história com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não se esqueça de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz importa nesse canal.